E nós estamos vivendo uma era, irmãos, que nunca se viu tanta gente enfermo dentro da igreja como nesses últimos tempos. Eu ouvi uma pessoa do ocultismo falar nas suas redes sociais, debochando das igrejas, que as igrejas estão doentes, que as entidades estão escravizando, umas coisas bem fortes, falou, debochando. E não é porque Deus não quer te abençoar. Você acha que Deus tem prazer de você viver essa vida escravizada, oprimida, infeliz, no teu casamento? Você acha que Deus, Ele tem prazer disso? Não. É para isso que servem as provações. É por isso que Deus está dizendo, ó, fica feliz quando você passar por provações. E não é porque Ele tem prazer de te ver sofrendo, é porque as provações faz você meditar, olhar para a situação. Meu marido saiu de casa. Por que ele saiu de casa? Não porque ele é tribuloso. Não, o problema é 50% de cada lado. Por que sai de casa? Como nós estamos entre mulheres, estou falando para você. O meu filho está rebelde, pastora, está insuportável. Quem sabe até você fala assim, tá meio, parece um diabinho dentro de casa. Tem umas irmãs que tem umas bocas, né, irmão? Tem que lavar com soda. Aí você fala, estou passando uma provação com meu filho. O meu filho me desrespeita, me desonra. Mas por que está acontecendo isso? Ah não, depois que ele começou a andar com os amigos. Olha para você. Aonde que você começou a baixar a guarda? Em qual momento da sua vida que você começou a baixar a guarda? Para esse inimigo começar a tomar território na sua vida. Porque o diabo, ele não tem poder na sua vida. Ele não tem poder. O grande problema nosso é que nós damos poder a ele. Ele não pode entrar na sua casa se você não abrir uma brecha. Ele não pode entrar no teu casamento e simplesmente esfriar o teu casamento, sem que você abra uma brecha. Então o que o Senhor está dizendo aqui nessa noite? Por que você está passando isso? Olha para dentro de você. Por que você está sempre na mesma prova? Entra mês, entra ano, sai ano, e você está na mesma prova. As irmãs que você pede oração até fogem de você, porque é sempre a mesma coisa. Será que Deus não quer que você mude o seu comportamento, para que Ele possa descer dentro desse cativeiro e te tirar daí de dentro? Mude o seu comportamento. O que é que está trazendo frieza ao seu casamento? Pastor, eu esfriei no casamento, porque meu marido é assim. Então você conhece o Evangelho. O seu coração, ele é mais flexível para a palavra de Deus. Então blinda o seu coração. E entenda que se o inimigo está usando o teu marido para ferir o seu coração, é porque Deus tem propósito no seu casamento. Eu vou falar de novo, porque o diabo, ele não vai perder tempo com pessoas, irmãos, que Deus não tem propósito. Se o negócio está difícil para você, o diabo está investindo pesado na sua vida, algum propósito tem aí. E essa aprovação não é para destruir a sua vida, não é para fazer você tirar a sua própria vida. Essa aprovação não é para fazer você sumir, desaparecer. Essa aprovação chegou na sua vida para que você olhe para o ambiente onde você está, para que você olhe para dentro de você e busque em Deus qual é a posição que Ele quer de você no meio desse propósito. Olha para você. O que você está passando? O que você está passando? Quando você fecha as brechas, o inimigo não entra. Vou citar um exemplo bem rápido aqui. A ponte da amizade. Lembra? Era o lugar que se suicidava toda semana alguém. Era fácil. Você chegava ali, irmão, aquela mureta dessa altura, você só estendia a perna ali e se jogava. Era fácil. Mas depois que colocaram os alambrados lá, colocaram as telas, os ferros, você viu alguém se suicidando lá? Não mais. Por quê? Foi fechado o portal. Você consegue entender a dimensão disso? Foi fechado um portal dos dois lados.
Então ali o diabo não poderia mais ceifar ninguém, porque teve relatos de pessoas que passou ali e ouvia vozes, alguém puxava. E eu vou contar um testemunho meu. Uma vez entrei numa guerra por uma família, mas uma guerra muito travada, irmãos. Um espírito da morte muito grande na vida daquele povo. E eu estava atravessando, foi em uma das vigílias que a gente fez com a missionária Márcia. Eu fui levar uma cantora lá no Paraguai. Estou eu atravessando, irmão, aquela ponte, e aquela muvuca de gente, aquela loucura. Quando eu estou atravessando no meio da ponte, irmãos, um vento começou a soprar. Aquele vento forte, aquele vento forte, aquele vento forte. E o vento soprava assim. Esse meu ouvido aqui ficou surdo por causa do vento, o vento batia aqui. Mas esse aqui, eu ouvia um grito. Grito. E grito. E eu olhei para trás. Eu falei assim, mas não tinha ninguém. Eu olhei lá para baixo. Irmãos, eu ouvia gritos. Gritos de socorro. Gritos de socorro. E eu junto com aquela irmã que estava comigo e aquela cantora, eu falei, vocês estão ouvindo o que eu estou ouvindo? E atravessando a ponte, irmão, eu parei, virei o meu corpo na direção daquela, e olhei lá embaixo. Eu falei assim, eu estou ouvindo gritos aqui. E na hora, irmãos, quando eu viro, que eu olho lá para baixo, eu senti uma tontura tão grande, mas tão grande, que eu tastaviei. Eu fui e voltei. Quando eu fui e voltei, só senti a mão da irmã que fez assim, puxou minha blusa. Eu falei, Satanás sujo, é esse demônio que opera aqui. Na época, irmãos, eu peguei um pastor amigo meu, Bispo Ramon. Eu falei, cara, você é loucão, você gosta dessas coisas, vamos comigo. Pegamos, irmão, um vidro de óleo e começamos a ungir aquele lugar e declarar, sabe, a falência daqueles demônios. Só que presta atenção, não adiantava a gente ungir aquele lugar e declarar as falências daqueles demônios se não fechasse aquele portal. Sabe o que eu quero dizer com você? Não adianta nada você ungir, você jejuar, você orar, se você não fechar as brechas da sua vida. Não vai adiantar nada. Você vai para o monte, você vai orar, você vai jejuar, você vai chamar as irmãs do círculo de oração na tua casa, elas vão marchar lá dentro, vão mandar os demônios embora, vão fazer um monte de coisa. Se não fechar o portal lá dentro, se não fechar a brecha lá dentro, o diabo não sai. E sabe por que Deus trouxe você aqui nessa noite? Para dizer para você, essa aprovação é para te ensinar alguma coisa, e é para você começar a fechar as brechas da sua vida, porque o que Deus tem para você, os seus olhos ainda não conseguiu enxergar e nem desceu no seu coração. Por isso essa guerra travada, irmão. Não é para você desistir do seu casamento, não. Não é para você desistir do seu filho. Não é para você abandonar essa aprovação. Deus quer que você olhe para essa aprovação e você se pergunte para si mesmo, por que eu estou passando por isso de novo? O que eu fiz? Deus mostra para mim o que eu tenho que mudar. Qual é o posicionamento que o Senhor quer de mim? Você consegue entender isso, mulheres? Deus, Ele quer que você olhe para a sua casa. Eu não sei a prova que você está passando. Quem sabe é uma prova de fogo. Deus, Ele quer que você olhe para essa aprovação e olhe para você. Por quê? Estou passando de novo a mesma aprovação. Se você está passando de novo, é porque você não aprendeu a primeira vez. E quem não aprende a primeira, passa pela segunda. E se não aprende na primeira, na segunda, vai passar pela terceira. E eu te pergunto, até quando você vai ficar nesse vale? Nesse buraco? Até quando você vai ficar nesse poço? Até quando? O Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer para você, olha, Salmos 37:5. Deixa nas minhas mãos, porque eu sei o que eu vou fazer. Deixa. Salmos 37:5 é fantástico, irmãos. O Senhor nos ensina que a aprovação não é para nós ficarmos com ela, é para nós entregarmos na mão do Senhor. É igual a pastora disse aqui, Jairo deixou a filha doente em casa.
desenganada pela medicina, morta, mas ele correu atrás da solução. Meu irmão, ele sai de lá sem esperança dentro da sua casa, mas quando ele chega diante de Jesus, o Senhor diz para ele: Jairo, eu vou lá na tua casa. O Senhor está dizendo para você nessa noite: eu quero descer lá dentro da sua casa, eu quero entrar no meio dessa provação junto com você, mas você precisa entregar essa peleja na minha mão, porque eu sei o que eu vou fazer. Salmo 37:5 diz assim, ó: deixe nas mãos do Senhor tudo o que você for fazer, confia nele de todo o seu coração, e ele fará o que for necessário. Entregar na mão de Deus, e ele vai fazer do jeito dele, da forma dele. Mas você precisa entregar. Qual que é o jeito de Deus? Você entrega o marido na mão de Deus, mas Deus mexe em você. Você entrega o filho na mão de Deus, mas Deus mexe com você. Sabe por quê que Deus quer mexer com você? Para quando o seu filho voltar para casa, quando Deus começar a mexer no seu relacionamento, você vai estar preparada para esse momento. Preparada. Irmãos, há muitas mulheres feridas dentro da igreja, mulheres com marcas profundas, e que não conseguem soltar essa dor. Não consegue. Muitas mulheres que, com a aprovação, em vez de ela aprender alguma coisa, elas se ferem mais. Ela se permite se ferir mais, e na verdade esse não é o propósito. Deus quer que você aprenda alguma coisa. E o Senhor está dizendo hoje para você: eu te trouxe aqui hoje porque eu quero curar as feridas do seu coração. Eu quero curar. Não, pastora, mas agora para mim já deu, já não quero mais. Eu já fiz uns planos aí, pastora, eu vou embora da cidade de Foz do Iguaçu, eu vou para outro canto, eu vou sumir, vou desaparecer. Ei, Provérbios 19:21 diz assim, que o homem faz os planos, mas a última palavra vem de Deus. Você pode fazer o plano que você quiser, mas não vai ser do seu jeito. Vou falar de novo. Você pode fazer o plano que você quiser, mas não vai ser do seu jeito, porque a Bíblia diz que a última palavra vem dele. Por que a última palavra vem dele, pastor? Porque ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe. Então olha para você nessa noite e começa a meditar. Por que você está passando por isso? Por quê? Por quê? Feche os seus olhos por alguns minutos. Que tipo de provação que você está passando? São várias. Financeira. Por que as coisas estão travadas para você? Por que seu financeiro está travado? Você sabe o porquê. No fundo você sabe. Ah, pastor, eu gasto mais do que eu recebo. Ah, pastor, eu me empolgo nas dívidas. Então o que é que Deus quer que você mude aí? Que tipo de provação que você está passando?